Essa semana, nós assistimos no mundo cenas lamentáveis. Perdemos Charlie Kirk, um homem cristão, corajoso, que ousava falar a verdade, mesmo quando isso custava caro. Ele foi odiado e foi morto por causa daquilo que ele defendia, por causa daquilo que ele representava. Aqui no Brasil, nós vimos uma outra cena de injustiça: a condenação de Bolsonaro. Um homem inocente que lutou pelo nosso país, que nos trouxe de volta o sentimento de nação. Um homem justo, honrado, pai de família. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. Tem um monte de gente que eu também não gosto. Mas isso não pode justificar alguém ser condenado por um crime que não cometeu. Hoje, temos ditadores no lugar da nossa liderança. Homens que deveriam proteger a lei, fazer cumprir a lei, mas que na prática se colocam acima da lei. Eles têm a última palavra. E não é pela justiça, é pelo poder. Nas redes sociais, foi absurdo. Pessoas comemorando a morte de Kirk, aplaudindo a condenação de um inocente, discursando palavras de ódio contra outras pessoas que defendem os nossos valores, desejando a morte deles. As nossas opiniões, as nossas convicções, as nossas crenças, elas não podem ultrapassar o direito dos outros, o respeito aos outros. As nossas divergências, elas não dão direito a gente a odiar, a condenar e a muito menos matar só porque a gente não concorda. Esse é o nível de frieza e intolerância que estamos vivendo hoje. O amor de muitos realmente se esfriou. Discordar faz parte. Nós podemos concordar que discordamos. Mas odiar a ponto de desejar a morte, isso não. Na Bíblia, Jesus já tinha avisado que por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriaria. E olha ao redor, não é exatamente isso que está acontecendo? Estamos vivendo tempos sombrios. Falar de posicionamento virou um risco de cancelamento. Falar de Jesus parece que é carregar algo ruim. Assumir valores cristãos, para eles, parece alienação. O mundo tem atacado os nossos valores, a nossa família, as nossas crianças, com ideologias e narrativas mentirosas, com ataques nas redes sociais, com programas em TV aberta normalizando trisais, livros e filmes infantis distorcendo verdade, doutrinando nossos filhos com culturas diabólicas. O que era óbvio já não é óbvio mais. Os valores se inverteram. E eu te pergunto, vamos assistir calados? Ou vamos nos posicionar como luz nesse tempo escuro? Porque nós estamos vivendo ainda uma guerra silenciosa, onde se ouve só o som de algumas vozes. Um exército dividido não prospera, não vence batalha. Nós precisamos nos unir. Ainda podemos falar, ainda podemos nos posicionar. Mas e quando tentarem nos calar? Você já parou para pensar nisso? Se não pudermos mais falar, se não pudermos mais pregar, se não pudermos mais nos posicionar, como que a gente vai viver a nossa fé? Vamos ficar esperando que alguns poucos de nós, que têm coragem de se posicionar, que lutem e morram um a um por nós? Não. Não podemos assistir tudo isso no conforto das nossas casas, esperando que outros lutem por nós. Nós temos que nos indignar. Você pode usar a sua voz para se posicionar, para conscientizar quem está aí, ó, à sua volta. Nós precisamos levantar. Precisamos nos juntar a estes que estão lutando as nossas lutas sozinhos. Mostrar para esse mundo o tamanho do nosso Deus. Isso aqui não é um desabafo, é uma convocação. Nossa fé sem obra, ela é morta. É hora da gente se levantar, de se posicionar e de lutar. Martin Luther King, ele disse algo poderoso. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Não podemos nos calar. O que muda as pessoas não é a intolerância, não é a violência. O mundo grita ódio, mas nós respondemos com amor. E é pelo amor que nós vamos alcançar o coração das pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra espíritos e potestades que querem destruir
os nossos valores, a nossa família, a nossa fé. Defender os nossos valores no dia de hoje é só para quem tem coragem. Porque para o mundo que não conhece Jesus, nós somos loucos, mas nós sabemos da verdade. E deixa eu te dizer uma coisa, o nosso lar não é aqui. A vida que importa é a vida eterna. É muito fácil falar que ama Cristo e não abrir mão de nada, não abdicar de nada. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de você ter liberdade para professar sua fé, de não ter medo de ser morto ou condenado por alguém que não acredita naquilo que você acredita. De você poder criar os seus filhos com autoridade, de ensiná-los os seus valores, aquilo que você quer, de apresentar Jesus para outras pessoas que estão perdidas e enganadas nesse mundo, assim como Kirk estava fazendo. Se nós vivemos no máximo 120 anos nessa terra, o que é isso perto da eternidade? Certa vez eu ouvi algo de um sábio que disse que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E se é assim, faz algum sentido viver para outro propósito que não seja, primeiro, o reino? Não. Nossa missão é expandir o reino de Deus enquanto estamos de passagem. Porque no final de tudo, não vai importar o que pensaram ou falaram de nós. Vai importar o que Deus pensa de mim e de você. E fica a reflexão para a gente. Que história que a gente está contando para o mundo? Qual a mensagem que a gente vai carregar até o fim? Eu quero chegar ao final dos meus dias podendo dizer o que disse Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E você? Vai escolher se calar? Ou vai viver o propósito que Deus te chamou para cumprir? Eu acredito que Deus trabalha com propósito. Nada acontece sem a permissão dele. E que estes acontecimentos sirvam para nos causar indignação, para que a gente levante a nossa voz nessa geração. Que Deus levante mais Charlie Kirks nessa geração. Que levante mais políticos com coragem de fazer o que é certo, de dar sua vida pela nação. Que Ele possa usar a mim e a você, a todos nós, para sermos resposta dele para a vida das pessoas. Porque o mundo precisa de luz, o mundo precisa de verdade, o mundo precisa de Cristo. E Ele escolheu nos usar para isso. Que nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.